Nós vamos estudar reações químicas. Vamos imaginar que aqui é um recipiente, coloco carbono sólido e junto uma substância oxigênio. As duas são duas substâncias diferentes junto. Depois eu observo uma formação de uma outra substância, chamada gás carbônico. Aqui é o início da história, aqui é o final, ou seja, iniciei juntando duas substâncias e com o tempo eu observei que formou uma outra substância, gás carbônico. Isso que eu apresentei no desenho, a essência das reações químicas. É juntar substâncias e obter uma nova substância a partir da união das duas, certo? Isso se chama reação química. Evidências de reação química, ou seja, o que é que você tem que observar para você indicar se ocorreu ou não uma reação química. Mudança de cor, por exemplo, poderia ter ocorrido uma mudança de cor. Se eu junto duas substâncias, posteriormente eu observo mudança de cor, é uma evidência possível de ter ocorrido reação química. Juntei duas substâncias e no recipiente eu noto que aumentou a temperatura. É uma evidência. Juntei duas substâncias e ocorre formação de borbulhas, ou seja, formação de gás ou de gases. Eu juntei duas substâncias e obtive liberação de luz. Também formação de precipitado. O que seria formação de precipitado? Seria formação, por exemplo, vamos supor que eu juntei duas substâncias líquidas e posteriormente observei que nós obtemos algo sólido. Isso também é um exemplo de substâncias que se transformaram e por definição ocorreu reação química, certo? Existe uma forma gráfica da gente representar, certo? Que se chama equação química. A equação química é a forma de representar graficamente. Vamos entender o que nós poderemos encontrar. É assim, ó. Eu posso escrever as substâncias, mas existe uma forma gráfica que se chama equação química mais simples, certo? Vamos lá, eu posso escrever dessa forma, ó, carbono mais, símbolo mais, gás oxigênio, que foi a substância que eu juntei aqui, ó, e depois dessa seta são as substâncias ou a substância que foi formada. Posso simplificar com a tabela periódica, obter os símbolos que representam essas substâncias. Por exemplo, o carbono é o C, que se representa lá na tabela periódica. O oxigênio é o O. E a substância gás carbônico ela é constituída por carbono e por oxigênio, como você pode observar aqui, certo? Detalhe, as substâncias que se encontram antes da seta, olha a setinha, antes das setas a gente vai chamar as substâncias reagente, ou seja, o carbono é um reagente, oxigênio é reagente. E as substâncias que são encontradas de forma gráfica após essa setinha aqui, ó, o CO2, que é o gás carbônico, vão ser chamadas de produtos, certo? Do mesmo jeito aqui, ó, voltando aqui para o desenho, as duas são reagentes, ou seja, as substâncias que eu tenho no início são chamadas reagentes e as substâncias que eu encontro ao final são chamadas de produtos. Essa é a nossa aula de hoje e vamos aos exercícios.